Olá, gostaria de cumprimentar a banca e agradecer pela participação na minha tese de doutorado, que tem como título Desenvolvimento de nanoformulações larvicidas das espécies Eolanto savolis, Marte X Spring, e Plequitranthus ambinico, Lore Spring, frente ao Aedes aegypti, Linnaeus 1762. Meu nome é Rosane Lopes Martins e essa tese ela foi orientada pela professora doutora Sheila Souza Moreira da Silva de Almeida. A estrutura da tese, bem como a sua apresentação, se dará da seguinte forma. Inicialmente, eu irei apresentar a introdução, seguido por objetivos, levantamento bibliográfico, metodologia e 5 artigos. A família Lamiaceae ela é considerada a mais importante entre os grupos das angiospermas, em relação aos seus óleos essenciais com valor econômico. Entre as espécies da família Lamiaceae encontram-se as espécies Plequitranthus ambinicus e Eolanthus savolis. Essas espécies elas são muito difundidas na medicina popular e também são ricas em óleos essenciais. No entanto, a rápida volatilização desses óleos essenciais e a baixa solubilidade em meio aquoso dificultam a utilização desses metabólitos secundários. Então, nesse sentido, as nanoemulsões elas surgem como um produto da nanotecnologia que podem ser utilizadas uma vez que elas disponibilizam substâncias insolúveis em meio aquoso. Além disso, as nanoemulsões elas possuem como característica realizar a liberação controlada e também possuem alta estabilidade. Então, nesse sentido, elas podem ser uma forma, por exemplo, de controle do mosquito Aedes aegypti em meio aquoso, na fase, de meio aquoso, que ele se desenvolve. O Aedes aegypti, ele é um grande problema de saúde pública no Brasil, uma vez que ele é o principal transmissor de 4 doenças que ocorrem ao mesmo tempo, que é a dengue, a febre chikungunya, a zika e a febre amarela. Devido ao seu comportamento sinantrópico e hábito antropogênico, ou seja, o Aedes aegypti ele se adapta facilmente às condições ambientais, às condições humanas, são necessários formas de controle da densidade populacional deste mosquito, uma vez que não existe vacina para o tratamento de doenças transmitidas por ele, exceto para a febre amarela. A principal forma de controle do Aedes aegypti é através da utilização de inseticidas sintéticos. No entanto, diversos estudos têm demonstrado que esses organismos têm se tornado mais resistentes a esses inseticidas sintéticos. Então, com isso surgiu a seguinte problemática para este estudo. Nanoemulsões contendo óleo essencial extraído das espécies Eolanto savolis ou Plequitranthus ambinicus podem ser utilizadas como bioinseticida frente ao Aedes aegypti e apresentar baixa toxicidade em organismo não alvo. As hipóteses de nulidade é que as nanoemulsões preparadas com Aedes aegypti ou Plequitranthus ambinicus não apresentam atividade bioinseticida frente ao Aedes aegypti e apresentam toxicidade para o organismo não alvo. Já a hipótese alternativa é que as nanoemulsões preparadas com a Eolanto savolis ou Plequitranthus ambinicus apresentam atividade bioinseticida frente ao Aedes aegypti e não apresentam toxicidade para o organismo não alvo. O objetivo geral deste estudo foi desenvolver nanoemulsões das espécies Eolanto savolis e Plequitranthus ambinicus para aplicação como larvicida em Aedes aegypti. Os objetivos específicos foram avaliar a composição química dos óleos essenciais das espécies, identificar as principais classes de metabólitos secundários do extrato etanólico da espécie Eolanto savolis, determinar a atividade antioxidante microbiológica do óleo essencial de Plequitranthus ambinicus e do extrato etanólico de Eolanto savolis, avaliar a atividade larvicida dos óleos essenciais das espécies, desenvolver nanoemulsões contendo óleo essencial das espécies, determinar o valor do equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido para os óleos essenciais das espécies, avaliar a estabilidade das nanoemulsões contendo óleos essenciais das espécies, avaliar a bioatividade larvicida em Aedes aegypti das nanoemulsões contendo óleo essencial das espécies e avaliar a toxicidade oral aguda das nanoemulsões contendo óleo essencial das espécies em camundongo suis albino. A espécie Eolanto savolis, ela é uma erva
que possui tamanho de aproximadamente 40 centímetros de altura, possui caule ramificado e suas folhas possuem essência aromática. Na medicina popular, a utilização dessa espécie varia dependendo de cada região. No estado do Amapá, ela é utilizada para o tratamento de dor de cabeça, febre, inseticida, como repelente e para o tratamento de picadas de inseto. Estudos têm demonstrado efeito anticonvulsivo, antidepressivo, antimicrobiano e potencial citotóxico dessa espécie. Já a espécie Plectranthus ambinicus é uma planta perene, suculenta e ereta, que também possui folhas aromáticas e comprimentos que variam entre 5 centímetros a 1 metro. Na medicina popular, é utilizada para o tratamento de tosse, tratamento digestivo, como diurético, expectorante e para o tratamento de febre. Estudos têm demonstrado potencial larvicida, antimicrobiano e antioxidante da espécie Plectranthus ambinicus. Então, nesse sentido, essas espécies, devido à riqueza de suas atividades, elas podem ser estudadas para serem utilizadas como um controle do Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele possui distribuição em regiões antrópicas, tropicais e subtropicais do mundo, sendo que a alimentação das fêmeas ocorre por hematofagia, uma vez que elas precisam do reparto sanguíneo para a maturação dos ovos. A fase de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti ocorre por metamorfose completa, passando por 4 fases distintas, que são a fase de ovos, a fase larval, a fase de pupa e a fase do mosquito adulto. A principal forma de controle do mosquito Aedes aegypti é através da utilização de inseticidas químicos, como os organoclorados, os piretóides, os carbamatos e os organofosforados. No entanto, estudos têm demonstrado que esses inseticidas químicos causam poluição ambiental, intoxicação em humanos e outros organismos não alvo, além de resistência ao mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, até dezembro de 2020, foram identificados 971.136 casos prováveis de dengue no Brasil. De febre amarela foram confirmados 19 casos. Já de Zika, foram identificados 7.006 casos prováveis e de chikungunya, 78.808 casos prováveis. Então, nesse sentido, se faz necessária a busca por novas formas de controle do Aedes aegypti, uma vez que ele transmite essas 4 doenças que ocorrem ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, as nanoemulsões, elas surgem com uma alternativa para o controle, para ser utilizada como um produto de controle do Aedes aegypti. As nanoemulsões, elas são sistemas coloidais constituídos por 2 líquidos immiscíveis, onde um dos líquidos dispersos contém minúsculas gotículas que são menores que 200 nanômetros. As nanoemulsões, elas podem ser de 2 tipos, dependendo da fase interna. Elas podem ser do tipo óleo e água, onde a fase dispersa é composta por óleo e a fase contínua, é composta por água. Já as nanoemulsões do tipo água e óleo, a fase dispersa é formada por água e a fase contínua é composta por óleo. As nanoemulsões, elas possuem grandes características que o diferenciam de outras emulsões convencionais, como, por exemplo, grande área interfacial, alta estabilidade cinética, transparência óptica e, além disso, elas possibilitam a incorporação de substâncias lipofílicas em matrizes aquosas. As nanoemulsões, elas podem ser preparadas de 2 formas, utilizando baixa energia e utilizando métodos de alta energia. As nanoemulsões preparadas pelo método de baixa energia podem ser feitas através da inversão de fase sem aquecimento ou através da alta emulsificação utilizando solventes orgânicos. Já as nanoemulsões produzidas utilizando alta energia podem ser desenvolvidas através de homogeneizadores de alta velocidade ou alta pressão ou ultrassons. Apesar das nanoemulsões elas serem cineticamente estáveis, alguns fenômenos podem causar instabilidade, alguns fenômenos físico-químicos podem causar instabilidade nas nanoemulsões, como, por exemplo, fenômenos de estabilidade de nanoemulsões, são a cremagem, sedimentação, floculação, maturação de Ostwald, coalescência e separação de fase.
Para o desenvolvimento deste estudo, inicialmente foi coletado material vegetal, seguido da identificação das espécies. Em seguida, da espécie Eloanthe savolis, foi obtido o extrato etanólico e o óleo essencial. No extrato etanólico foi realizada a identificação fitoquímica qualitativa, a atividade antioxidante, a atividade citotóxica e a atividade microbiológica. Já do óleo essencial da espécie, foi realizada a identificação fitoquímica por cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa, IRMN, e atividade larvicida. Já da espécie Plequitanthus ambinico, foi obtido óleo essencial. Do óleo essencial foi feita a identificação fitoquímica dos compostos desse óleo, atividade antioxidante, atividade larvicida e atividade microbiológica. Após a obtenção dos óleos essenciais das duas espécies, foram desenvolvidas nanoformulação desses óleos essenciais. Em seguida, foi avaliado diferentes valores de equilíbrio hidrófilo-lipófilo, sendo avaliada a estabilidade físico-química desses valores, seguido da determinação da atividade antioxidante e avaliação da toxicidade oral aguda dessas nanoemulsões. As espécies vegetais, elas foram coletadas no distrito da Fazendinha, no município de Macapá, Amapá, e a identificação das espécies ocorreu no Herbário Amapaense do Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológico do Estado do Amapá, o IEPA. Os óleos essenciais, eles foram obtidos pelo método de hidrodestilação em aparelho do tipo Klevet, em temperatura de 100 graus, durante 2 horas. O extrato etanólico de Eloanthe savolis inicialmente foi obtido utilizando material vegetal seco, as folhas especificamente. Essas folhas elas foram maceradas em álcool etílico, seguido da filtração, da extração em rota evaporador, e após a obtenção do extrato bruto etanólico, foi realizada a análise fitoquímica através do método analítico qualitativo. Já a cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa foi utilizada para análise dos compostos fitoquímicos dos óleos essenciais. Foi realizada de acordo com a metodologia de Barbosa, onde foram injetados 1 microlitro de óleo essencial com concentração de 10.000 ppm dissolvido em hexano. A identificação dos constituintes químicos dos óleos essenciais foi realizada através da comparação do índice de Kovacs dos espectros das amostras das substâncias com os dados da literatura. Já a espectroscopia de ressonância magnética nuclear, RMN, foi utilizada para confirmar os compostos majoritários do óleo essencial de Eloanthe savolis. Foram identificados através de carbono 13 e de hidrogênio 1. As amostras elas foram dissolvidas em cloroformo deuterado e foram identificadas através do deslocamento químico, sendo que na faixa de 0 a 16 ppm para as absorções de hidrogênio 1 e nas faixas de 0 a 220 ppm para absorções de carbono 13. As nanoemulsões elas foram produzidas utilizando o método de baixa energia por inversão de fase sem aquecimento. Foram desenvolvidas nanoemulsões de óleos essenciais do óleo essencial de Plequitanthus ambuinicus e nanoemulsão do óleo essencial de Eloanthe savolis. A relação do óleo sulfactante foi utilizada na proporção de 1:1 e foram analisados diferentes valores de equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido para cada óleo que variaram de 10 a 16. Essa tabela ela mostra a relação entre o óleo essencial e o sulfactante, os valores do equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido e as diferentes fases orgânicas e aquosa para cada nanoemulsão dos óleos essenciais. Então, foram obtidos a relação do óleo essencial e do sulfactante foi na proporção de 1:1. Os valores do equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido variou de 10 a 16, foram utilizados sulfactantes monoelato de sorbitano, polissorbato 80 e polissorbato 20 em diferentes proporções. O óleo essencial de cada espécie foi utilizado em 75 miligramas, foi utilizado 2,85 gramas de água, obtendo-se um total de 3 gramas de amostra para cada valor de equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Após a realização das diferentes concentrações de equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido,
Estes foram analisadas, nanoemulsões, elas foram analisadas utilizando o equipamento Zeta Sizer, onde foram obtidos diâmetro hidrodinâmico, índice de polidispersão e potencial zeta de cada valor de equilíbrio hidrófilo-lipófilo de cada nanoemulsão de cada óleo. A atividade antioxidante foi realizada utilizando o método de DPPH, onde inicialmente foi preparada uma solução de 40 microgramas por ml da solução mãe de DPPH. As amostras elas foram testadas em diferentes concentrações que variaram de 7,81 a 250 microgramas por ml. As amostras elas foram analisadas em triplicatas, onde cada amostra foi adicionado 0,3 ml de óleo essencial ou de extrato e 2,7 ml de DPPH. Foi produzido um branco também, de 2,7 ml de metanol e 0,3 ml de óleo essencial ou de extrato. Após a preparação das amostras, essas foram colocadas para descansar, sem a presença de luz, durante 30 minutos, e após os 30 minutos foi realizada a leitura de absorbância em aparelho de espectro fotônico. A atividade citotóxica foi realizada utilizando a artêmia salina. Inicialmente foi preparada uma solução marinha artificial, onde foi adicionado 25 miligramas de ovos de artêmia salina. Esses ovos eles foram colocados para eclodir, passaram por 2 estágios de náuplios e metanáuplios. As análises elas foram realizadas com as artêmias salinas no estágio de metanal. Foi preparada, então, uma solução marinha, uma solução mãe, de extrato, de solução marinha ou DMSO. As amostras elas foram testadas nas concentrações que variaram de 50 a 1.000 microgramas por ml. Foi realizada em triplicata e em cada tubo foi adicionado 10 larvas de artêmia salina. Após 24 horas, foram contabilizados os números de mortos, foi realizado o tratamento estatístico e foi determinada a concentração letal, a CL50, que causa morte de 50% das larvas de artêmia salina. Já para avaliação da atividade antimicrobiana, foram utilizados os seguintes micro-organismos: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. A determinação da concentração inibitória mínima foi realizada utilizando a técnica de diluição em microplaca de 96 poços. Aqui nós temos uma figura que demonstra uma microplaca de 96 poços com cada amostra. As análises, as concentrações, elas sofreram diluições seriadas, que variaram de 100 a 0,048 microgramas por ml. Para cada micro-organismo testado foi preparado uma microplaca. Após a preparação das microplacas, essas foram colocadas para incubar a 37 graus por 24 horas em aparelho estufa. E após 24 horas foi determinada a concentração inibitória mínima, e as leituras foram realizadas no aparelho ELISA. Já a determinação da concentração bactericida mínima foi utilizada a partir da obtenção da concentração inibitória mínima, onde as menores concentrações que não apresentaram crescimento microbiano foram replicadas em água Miller e Hilton em placas de Petri e foram incubadas a 37 graus por 24 horas em estufa. E a CBM, a concentração bactericida mínima, foi determinada com uma menor concentração de óleo essencial ou de extrato que não apresentou crescimento microbiano. Já a atividade larvicida, tanto dos óleos essenciais quanto das nanoemulsões, foram realizadas de acordo com a metodologia da Organização Mundial da Saúde. Foram utilizadas as seguintes concentrações, variaram de 20 a 100 microgramas por ml. Os ensaios eles foram realizados em quintuplicatas, foi preparado um controle positivo também de esbiltrim e um controle negativo de twin. As análises elas foram realizadas em Beck, onde foram adicionadas 25 larvas de Aedes aegypti em cada Beck. E após 24 horas e 48 horas, foram contabilizados o número de larvas mortas. Já a avaliação toxicológica oral aguda das nanoformulações foram realizadas utilizando camundongos. Os animais eles passaram por um período de adaptação de 10 dias e após o período de adaptação, eles foram divididos de forma aleatória em 3 grupos, sendo o grupo 1 o grupo controle, o grupo 2 o grupo experimental de nanoformulação do óleo essencial de plequitranos sanguiníquos e o grupo 3 de nanoformulação do óleo essencial de Eloan Savot.
Os grupos experimentais, eles receberam tratamentos de 1 ml por 100 gramas de nanoformulação, na concentração de 2.000 microgramas por quilograma de peso corporal de cada animal. O tratamento foi realizado por via oral, utilizando cânula orogástrica. E o controle recebeu tratamento apenas de Twin 80. Após o tratamento, foram realizadas observações comportamentais e análise clínica sistêmica em cada animal no tempo de 30, 60, 120, 240 e 360 minutos. Após isso, a cada 24 horas foi realizada a leitura de ingestão de água e de ração, e a cada 3 dias foi realizado o peso corporal, a avaliação do peso corporal de cada animal. Essas análises elas ocorreram durante 14 dias. No 14º dia, os animais eles foram sacrificados utilizando câmara de CO2. Em seguida, foram retirados os fígados, o pulmão, o coração e os rins desses animais, que foram pesados e seguidas armazenados para posteriores análises. Toda essa análise foi realizada de acordo com o Comitê de Ética para Animais. Para a análise histopatológica, os órgãos eles foram fixados utilizando formalina tamponada 10% por 48 horas. Em seguida, eles foram desidratados, passaram pelo processo de diafanização e impregnação em parafina por 3 vezes. Na terceira vez, eles foram incluídos, foram cortados utilizando um micrótomo e, em seguida, essas amostras elas foram preparadas em lâminas. Após a preparação de lâminas, estas foram coradas utilizando hematoxilina e usina e foram analisadas e fotografadas. Os resultados obtidos das análises físico-químicas e ensaios biológicos foram expressos através da média, mais ou menos, de desvio padrão. A série 50 e a série 90 foram analisadas pelo programa SPSS em gráfico Probit. Foi analisado o teste de Tuck e ANOVA, e as diferenças que apresentaram níveis de probabilidade menores ou iguais a 5% foram consideradas estatisticamente significativas. O artigo 1 tem como título a atividade antioxidante microbiológica e citotóxica do extrato etanólico de Eloane Savoles. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil fitoquímico do extrato etanólico de Eloane Savoles, sua atividade antioxidante, microbiológica e citotóxica. Os resultados da análise do extrato etanólico mostraram a presença das seguintes classes de metabólitos secundários: esteróides e terpenoides, depsídeos e depisonas, fenóis e taninos catéquicos e saponinos. Em relação à atividade antioxidante do extrato etanólico de Eloane Savoles, os resultados mostraram que a menor concentração testada do extrato etanólico apresentou atividade antioxidante de 17,35%. Já a maior concentração testada, de 250 microgramas por ml, apresentou atividade antioxidante de 24,97%. A concentração inibitória do extrato etanólico para DPPH foi de 1.062,35 microgramas por ml. Já o padrão, ou seja, o controle positivo que foi utilizado, o ácido ascórbico, apresentou uma concentração inibitória de 16,71 microgramas por ml. De acordo com o Nascimento, quanto maior o consumo de DPPH, menor vai ser a IC50 e maior vai ser a atividade antioxidante. Então, nossos resultados mostram que, quando comparados com o controle, o extrato etanólico ele não apresentou atividade antioxidante pelo método de captura do radical DPPH. Em relação à atividade citotóxica com artémia salina, as maiores concentrações testadas, que variaram de 100 a 1.000 microgramas por ml, apresentaram 100% de mortalidade para artémia salina. A concentração letal do extrato etanólico para artémia salina foi de 57,543 microgramas por ml. Segundo a Amarante, série 50 que for inferior a 100 microgramas por ml é considerado muito tóxico. Então, nossos resultados, podemos inferir que o extrato etanólico de Eloane Savoles pode ser considerado muito tóxico para a artémia salina.
Em relação à atividade microbiológica do extrato etanólico para as bactérias testadas, observou-se que a concentração inibitória do extrato etanólico para a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi de 31,25 microgramas por ml. Já para a bactéria Escherichia coli, o extrato etanólico apresentou uma concentração inibitória mínima também de 31,25 microgramas por ml. Já para a bactéria gram-positiva Staphylococcus aureus, foi de 1.000 microgramas por ml. Em relação à concentração bactericida mínima, o extrato etanólico não apresentou atividade para as bactérias. Foram encontrados esteroides e triterpenoides, depsídeos e depsonas, fenóis e taninos catéquicos e saponinas a partir da análise fitoquímica do extrato. O extrato bruto ele não apresentou atividade antioxidante quando comparado ao controle positivo ácido ascórbico. Em relação ao ensaio de citotoxicidade, o extrato etanólico apresentou alta atividade citotóxica frente à artemissalina. E a atividade antimicrobiana mostrou que o extrato etanólico apresentou melhor potencial bacteriostático para bactérias gram-negativas do que para a bactéria gram-positiva. O segundo artigo tem como título Potencial larvicida do óleo essencial de Eolanth savolis frente ao Aedes aegypti. O objetivo do estudo foi determinar os compostos fitoquímicos e o potencial larvicida do óleo essencial das folhas de Eolanth savolis frente ao Aedes aegypti. A confirmação dos compostos majoritários do óleo essencial de Eolanth savolis foi realizada pelo método de RMN. Inicialmente, foi realizada uma análise química dos compostos através da cromatografia gasosa, sendo que, a partir da identificação dos compostos majoritários do óleo essencial, nós realizamos o RMN para confirmar os compostos majoritários. Então, a partir dessa análise, foi possível confirmar que os compostos majoritários do óleo essencial de Eolanth savolis são a maçonilactona, o E-beta-farneseno e o ilanol. Em relação à atividade larvicida do óleo essencial de Eolanth savolis, os resultados mostraram que as maiores concentrações testadas do óleo essencial, que foram de 80 e 100 microgramas por ml, apresentaram mortalidade de larvas de artemissalina, de larvas de Aedes aegypti, maior que 50%, tanto em 24 horas quanto em 48 horas. Em relação aos parâmetros de regressão linear do óleo essencial de plequitantes de Eolanth savolis, os resultados mostraram que o óleo essencial ele apresentou uma série 50 de 74,86 microgramas por ml em 24 horas e uma série 90 de 129,55 microgramas por ml, uma série 90 de 129,55 microgramas por ml em 24 horas. O rendimento do óleo essencial de Eolanth savolis foi de 1,6, que foi superior quando comparado com dados da literatura. Foi possível identificar a maçonilactona, o E-beta-farneseno e o ilanol do óleo essencial de Eolanth savolis. Em relação à atividade inseticida, este apresentou potente atividade larvicida, e esses resultados demonstram o potencial desta espécie no desenvolvimento de inseticidas naturais. No entanto, se faz necessário conduzir mais pesquisa nessa área, a fim de isolar os compostos eficazes. O terceiro artigo tem como título Desenvolvimento de nanoemulsões larvicidas do óleo essencial de Eolanth savolis e sua toxicidade em organismo não alvo. O estudo teve como objetivo desenvolver uma nanoemulsão aquosa preparada com óleo essencial de Eolanth savolis contra larvas de Aedes aegypti, bem como avaliar sua toxicidade em organismo não alvo. Os resultados da composição química do óleo essencial de Eolanth savolis identificou um total de 97,55% dos compostos do óleo essencial, sendo os compostos majoritários a maçonilactona, que apresentou 64,79%, seguido do ilanol, que apresentou 7,83%, e o E-beta-farneseno, com 6,17%. Em relação aos parâmetros de instabilidade das nanoemulsões, após a avaliação da estabilidade por 21 dias, foi selecionada a nanoemulsão no HBl15, sendo a nanoemulsão mais estável, uma vez que ela apresentou tamanho médio de
partículas de 104,83 nanômetros no dia zero, chegando em 126,73 nanômetros no dia 21. Em relação ao índice de polidispersão, a nanoemulsão apresentou índice de polidispersão de 0,56 no dia zero, 0,125 no dia 21. O potencial zero da nanoemulsão foi de menos 13,63 milivolts no dia zero, chegando a menos 16,25 milivolts no dia 21. Então, esta nanoemulsão, a nanoemulsão HBL15, indicou um sistema nanoestruturado homogêneo, uma vez que apresentou gotículas menores que 200 nanômetros, e o índice de polidispersão também foi menor que 0,2 nanômetros, 0,2, desculpa, que indica a distribuição de tamanhos de gotículas estreitos e homogêneos. Então, após a seleção da nanoemulsão mais estável, foi realizada a atividade larvicida dessa nanoemulsão. Os resultados mostraram que a nanoemulsão obtida a partir do óleo essencial de Eloane Savolles apresentou atividade larvicida maior que 50% nas maiores concentrações testadas, que foram de 80 e 100 microgramas por ml, e também mortalidade maior que 50% nas concentrações de 60 a 100 microgramas por ml em 48 horas. Em relação à análise PROBIT da nanoemulsão, que determina a concentração letal, a série 50 e a série 90, os resultados mostraram que a nanoemulsão, ela apresentou uma série 50 de 54,23 microgramas por ml e uma série 90 de 96,96 microgramas por ml em 24 horas. Já em 48 horas, a nanoemulsão, ela apresentou uma série 50 de 46,062 e uma série 90 de 75,307 microgramas por ml em 48 horas. Em relação à avaliação toxicológica da nanoemulsão do óleo essencial de Eloane Savolles, os resultados mostraram que a nanoemulsão ela não apresentou diferença estatística na ingestão de água, de ração e no peso corporal dos animais, quando comparado com o grupo controle, tanto dos machos quanto das fêmeas. Em relação à análise do peso relativo dos órgãos dos animais, foi observado que a nanoemulsão, na concentração de 2.000 microgramas por quilograma, também não apresentou diferença, não causou diferença significativa no peso relativo dos órgãos dos animais, quando comparados com o controle, tanto das fêmeas quanto dos machos. Já em relação à análise histopatológica dos órgãos dos animais, no controle não observou-se alterações morfológicas, nem na arquitetura dos órgãos dos animais. Já em relação aos órgãos dos animais que foram tratados com a nanoemulsão do óleo essencial de Eloane Savolles, na concentração de 2.000 microgramas por ml, foi observado no fígado a presença de células inflamatórias. No pulmão foi observada a presença de transsudato com leucócitos infiltrados. E nos fígados dos animais tratados com a nanoemulsão, foi observado dilatação nos capilares glomerulares, diminuição do espaço da cápsula de Brown e hiperplasia tubular nesse órgão. No entanto, apesar dessas alterações histopatológicas, a nanoemulsão do óleo essencial de Eloane Savolles pode ser considerada, segundo a OCDE, pode ser incluída como um produto, pode ser considerado como um produto de baixa toxicidade, com DL, com dose letal maior que 2.000 microgramas por ml. Isso porque a nanoemulsão testada, ela não causou morte de nenhum dos animais que foram tratados com ela durante os 14 dias. No entanto, isso não significa, né, que essa nanoemulsão ela não apresente efeito tóxico, né? Uma vez que foram observadas alterações histopatológicas nos órgãos, principalmente no fígado e nos rins dos animais. Então, nesse sentido, são necessários novos estudos, mais estudos, né, com essas nanoemulsões para avaliar outros parâmetros, como, por exemplo, parâmetros histopatológicos, e para determinar o grau de toxicidade dessa nanoemulsão em organismos não alvos.
O óleo essencial da nanoemulsão apresentou uma soilactona, linanol e betafaneseno como compostos majoritários. O estudo permitiu desenvolver e otimizar uma nanoemulsão com baixo tamanho médio de partículas e baixo índice de polidispersividade, que apresentou potente efeito larvicida contra larvas de Aedes aegypti. A nanoemulsão preparada com óleo essencial de Eloanthe savolis apresentou baixa toxicidade oral aguda para organismo não alvo. Neste sentido, este estudo permitiu o desenvolvimento de uma nanoformulação larvicida ecológica e eficiente, de baixo custo, e que pode ser aplicada com segurança no controle de vetores de doenças em humanos e animais. O artigo 4 tem como título a atividade larvicida, antimicrobiana e antioxidante do óleo essencial das folhas de Plequitranthus ambinicus. O estudo teve como objetivo avaliar a atividade larvicida frente às larvas de Aedes aegypti, microbiológica frente às bactérias Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, e antioxidante através do sequestro do radical DPPH. Os resultados da atividade larvicida do óleo essencial de Plequitranthus ambinicus mostrou que as maiores concentrações testadas, que foram de 60, 80 e 100 microgramas por ml, causaram mortalidade de larvas de Aedes aegypti maior que 50% em 24 horas e em 48 horas também. Segundo Pavela, descreve que larvicidas de mosquito com CL50 inferior a 100 ppm podem ser considerados promissores. Então, nossos resultados mostram que o óleo essencial de Plequitranthus ambinicus pode ser considerado um potente agente larvicida, uma vez que apresentou CL50 abaixo de 100 ppm ou 100 microgramas por ml. Já em relação à atividade microbiológica do óleo essencial de Plequitranthus ambinicus, os resultados mostraram que o óleo essencial de Plequitranthus ambinicus apresentou uma concentração inibitória mínima para a bactéria Pseudomonas aeruginosa de 31,25 microgramas por ml. Já a sua concentração bactericida mínima para a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi de 500 microgramas por ml. Já para a bactéria Escherichia coli, o óleo essencial ele apresentou também uma concentração inibitória mínima de 31,25 microgramas por ml e uma concentração bactericida mínima de 125 microgramas por ml. Já para a bactéria gram-positiva, o óleo essencial para a bactéria gram-positiva Staphylococcus aureus, o óleo essencial ele apresentou uma concentração inibitória mínima de 250 e uma concentração bactericida mínima também de 250. Esses resultados eles estão de acordo com resultados encontrados na literatura, uma vez que mostram que o óleo essencial de Plequitranthus ambinicus ele é mais efetivo frente às bactérias gram-negativas do que para bactérias gram-positivas. Em relação à atividade antioxidante pelo método de captura da radical DPPH, os resultados mostraram que o óleo essencial de Plequitranthus ambinicus apresentou uma concentração inibitória de 855,475 microgramas por ml. Já o ácido ascórbico apresentou uma concentração inibitória de 16,71 microgramas por ml. Então, esses resultados demonstram, quando comparado com o ácido ascórbico, o óleo essencial de Plequitranthus ambinicus não apresentou atividade antioxidante pelo método de captura do radical DPPH. O óleo essencial apresentou potencial larvicida frente às larvas de Aedes aegypti. A atividade antimicrobiana mostrou que o óleo essencial apresentou melhor potencial bacteriostático para as bactérias gram-negativas do que para as bactérias gram-positivas e potencial bactericida para as bactérias gram-negativas. O óleo essencial apresentou baixa toxicidade pelo método de DPPH quando comparado com o padrão ácido ascórbico, e esses resultados mostram a importância de bioensaios preliminares, como uma triagem do potencial biológico de produtos vegetais, bem como a importância desses produtos como fonte de compostos bioativos que podem ser usados como produtos farmacêuticos e inseticidas. O artigo 5 ele tem como título Desenvolvimento de nanoemulsão do óleo essencial de Plequitranthus ambinicus e sua eficácia na atividade larvicida contra a Aedes aegypti. O objetivo do estudo foi caracterizar quimicamente o óleo essencial de Plequitranthus ambinicus, produzir uma nanoemulsão
do óleo essencial utilizando o método de baixa energia e, em seguida, avaliar sua atividade larvicida frente às larvas de Aedes aegypti e sua toxicidade em um organismo não alvo. Os resultados da composição química do óleo essencial de Plequitranthus sabinicus permitiu encontrar 97,84% dos compostos do óleo essencial, sendo o composto majoritário do óleo essencial o timol, com 85,34%. Em relação à estabilidade da nanoemulsão, também foram selecionados a nanoemulsão no HBl15. Uma vez que essa foi a nanoemulsão que apresentou maior estabilidade ao longo dos 21 dias, com tamanho médio de gotícula de 142,43 nanômetros no dia 0 e de 143,37 nanômetros no dia 21. Em relação ao potencial de polidispersão, a nanoemulsão apresentou índice de polidispersão de 0,25 no dia 0 e de 0,26 no dia 21. Já em relação ao potencial zeta, a nanoemulsão apresentou um potencial zeta de menos 27,47 mV no dia 0 e de menos 33,71 mV no dia 21. Então, essa foi a nanoemulsão mais estável obtida a partir do óleo essencial de Plequitranthus sabinicus. Foi essa nanoemulsão utilizada para avaliação da atividade larvicida e toxicológica. A atividade larvicida da nanoemulsão na HBl15 mostrou uma mortalidade para larvas de Aedes aegypti maior que 50% nas duas concentrações testadas, que foram de 80 e 100 microgramas por ml, tanto em 24 quanto em 48 horas de análise. Já em relação à análise de PROBIT, a nanoemulsão do óleo essencial de Plequitranthus sabinicus apresentou uma série 50 de 79,15 microgramas por ml e uma série 90 de 183,71 microgramas por ml em 24 horas. Já em relação a 48 horas, a série 50 da nanoemulsão foi de 77,4 microgramas por ml e a série 90 foi de 147,31 microgramas por ml. Em relação à análise toxicológica da nanoemulsão do óleo essencial de Plequitranthus sabinicus, os resultados da análise comportamental mostraram que foram observadas alterações no reflexo corneal de um dos animais, de um macho tratado com a nanoemulsão, e irritabilidade em uma das fêmeas tratadas com a nanoemulsão. Em relação aos parâmetros fisiológicos que foram avaliados, não foram observadas alterações na ingestão de água, de ração e nem do peso corporal dos animais tratados com a nanoemulsão na concentração de 2.000 microgramas por quilo, tanto dos machos quanto das fêmeas, quando comparado com o controle. Já em relação ao peso relativo dos órgãos dos animais tratados, os resultados mostraram que também não foi observada alteração no peso relativo dos órgãos, tanto das fêmeas quanto dos animais, quando comparados com o controle. Já em relação à análise histopatológica, observou-se que no controle não foram observadas alterações morfológicas, nem na arquitetura dos órgãos. Já em relação aos órgãos dos animais que foram tratados com a nanoemulsão do óleo essencial de Plequitranthus sabinicus, foi observada células inflamatórias nos rins, no pulmão de um dos animais foi observado congestão, e nos fígados foi observado obstrução tubular, dilatação dos capilares glomerulares e diminuição da cápsula de Brown. Então, essas foram as alterações observadas. Apesar dessas alterações, assim como a outra espécie, a nanoemulsão do óleo essencial de Plequitranthus sabinicus também pode ser classificada como de baixa toxicidade, de acordo com o OCDE, uma vez que a concentração, a DL50 dela, a dose letal, foi maior que 2.000 microgramas por ml, ou seja, a nanoemulsão ela não causou morte em nenhum dos animais que foram tratados com ela durante 21 dias. No entanto, essa nanoemulsão ela também não é isenta de efeito toxicológico, uma vez que foram observadas alterações histopatológicas nos rins dos animais tratados.
O composto majoritário encontrado no óleo essencial da espécie Plequitanthes ambinicus foi o timol. Foi possível desenvolver uma nanoemulsão com óleo essencial de Plequitanthes ambinicus utilizando baixa energia sem solvente. A nanoemulsão produzida apresentou potente efeito larvicida contra larvas de Aedes aegypti. E em relação à avaliação toxicológica oral aguda, os resultados mostraram que, apesar da nanoemulsão apresentar uma dose letal maior que 2.000 microgramas por quilograma, esta apresentou sinais de toxicidade moderada no fígado e no giz. Os resultados mostraram que os compostos majoritários encontrados no óleo essencial de Eloanthe sabolis foram a soilactona, lilanol e beta-farneseno, e do óleo essencial de Plequitanthes ambinicus foi o timol. A análise fitoquímica qualitativa do extrato buto-etanólico de Eloanthe sabolis detectou a presença de esteroides e terpenoides, depsídeos e depizonas, fenóis e taninos catéquicos e saponinos. O óleo essencial de Plequitanthes ambinicus do extrato buto-etanólico de Eloanthe sabolis apresentou melhor potencial bacteriostático para as bactérias gram-negativa do que para a bactéria gram-positiva. E o óleo essencial de Plequitanthes ambinicus apresentou melhor potencial bactericida para a bactéria gram-negativa e para a bactéria gram-positiva Staphylococcus aureus. O óleo essencial da espécie Plequitanthes ambinicus e do extrato buto-etanólico, de Eloanthe sabolis, não apresentou atividade antioxidante pelo método de captura do radical DPPH quando comparado com o controle. O valor requerido do equilíbrio hidrófilo-lipófilo das nanoemulsões desenvolvidas com óleo essencial das duas espécies pelo método de baixa energia foi de 15. Ambas nanoemulsões apresentaram estabilidade cinética e distribuição monomodal. Os bioensaios com óleos essenciais e as nanoemulsões das espécies Eloanthe sabolis e Plequitanthes ambinicus frentes a imaturo de Aedes aegypti demonstrou potencial larvicida. E as nanoemulsões dos óleos essenciais de Eloanthe sabolis e Plequitanthes ambinicus não exerceram efeito letal sobre organismos não alvos, sendo incluídos na classe 5 da OECD. As nanoemulsões desenvolvidas apresentaram estabilidade e eficiência, demonstrando que a técnica utilizada pode ser uma alternativa fácil e acessível às condições econômicas locais e salutar à conservação da biodiversidade amazônica, podendo ser aplicada como prática integrada no controle do vetor de doenças que são consideradas um grave problema de saúde pública. Estas foram algumas referências utilizadas nessa apresentação. Meus agradecimentos, eu agradeço à Unifap pela oportunidade de desenvolver meu mestrado e meu doutorado, ao Bionorte pela oportunidade de desenvolver meu doutorado, a CAPES pela concessão de bolsa tanto de mestrado quanto de doutorado, a FAPEAP ao CNPq pela ajuda financeira para o desenvolvimento da pesquisa, ao Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, em especial a minha querida orientadora, a professora Sheila, e a todos os colegas e amigos do laboratório, como a Ana, a Jane, a Rosana Tomasi, a Débora, o Ridley, o Mário Omar e todos os outros demais colegas do laboratório de farmacognosia e fitoquímica. Agradeço também a meus amigos, que foram amigos muito além do laboratório, como a Letícia e a Lisandra, que são minhas amigas queridas, que moram no meu coração, a Fernanda e a Eliane, pela ajuda e por me darem oportunidade de morar com eles ao longo dos meses que o meu esposo teve que vir transferido para um outro estado. Aos meus amigos, a Érica e o Alex, por todo o amor, carinho e ajuda. A minha amiga Josi, que mesmo de longe sempre estava me apoiando e me incentivando. A Deise, que é uma grande amiga, que é uma grande inspiração pela sua força, pela sua coragem, que sempre me incentivou. A minha família, em especial ao meu pai e à minha mãe, minha fonte de inspiração. Ao meu esposo Renato, que sem dúvida nenhuma é a pessoa que mais acredita em mim e que sempre me incentivou. Aos meus irmãos, a Denise, a Alderlane e o Denis, e aos meus cunhados Fernando e Leia, aos meus sobrinhos Ana Luísa e Fernando, ao meu filhote de 4 patas, o Rambo. Muito obrigada.